Foi rápido, né? Voltei já. Eu não vou ficar entregando esses conteúdos semana após semana, porque vocês sabem que eu tenho uma dificuldade para gravar vídeo. Eu sou a pessoa que não tô tão disponível. Mas vamos lá. Vamos falar de um tema que também é muito importante para o processo de adulto saudável, que é a sexualidade funcional. A sexualidade em dia. E aqui eu não vou entrar no mérito religioso, se você é casado, se você é solteiro, se você é tico-tico no fubá, não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho uma abordagem mais profunda sobre isso, mas agora vamos falar o seguinte, vou partir do princípio que você é um adulto, que você não está comprometido com ninguém comprometido, porque isso também é um pilar da sexualidade saudável, pessoas disponíveis com pessoas disponíveis, ok? Muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, elas se deixam levar e se acomodam em relação à sexualidade. E elas entendem a sexualidade muitas vezes como uma obrigação. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não poderia haver nada de pior na sua vida de que você entender que é sua obrigação, tá? Como mulher, abre aspas, satisfazer o seu homem, o indivíduo que está com você, para que a partir dessa satisfação você consiga mantê-lo junto com você. Esse é um dos maiores erros que as mulheres podem cometer em relação à sexualidade, ok? Se a gente aprofundar nesse estudo, talvez eu lance aqui alguns temas e exercícios mentais, tá, gente? Não necessariamente vão ser exercícios práticos, para vocês pensarem sobre isso. Eu vou falar uma coisa que é engraçada. Alguns amigos meus, quando eu falo sobre isso, eles riem de mim. Mas eu não tô falando isso com base no meu achismo, não, tá? Eu tô falando isso com base numa das paixões que eu tenho, que é a biologia. O estudo do meio, a ecologia. Então, vamos lá. Nós temos, como seres humanos, nós estamos inseridos num grupo, tá? Eu não vou colocar o nome científico aqui, porque família, classe, isso não importa. Vamos entrar no sistema de que nós estamos inseridos num grupo, tá? De animais primatas. Ai, doutora, coisa esquisita, você tá falando que eu sou um animal primata? Estou. E você faz parte do grupo. No grupo, você é identificado com o nome Homo sapiens. Mas você não tá sozinho nesse grupo. Além de você, nós temos o orangotango, o chimpanzé e o gorila. Olha que coisa interessante. Nenhum desses animais, por norma, é monogâmico. Ué, você tá querendo dizer que eu tenho que aceitar o meu marido me chifrar? Não! Eu não disse isso. Eu tô dizendo que, por norma, nenhum desses primatas é monogâmico. E por acaso, em termos de evolução de espécies, o que menos desse grupo se assemelha com os seres humanos é o orangotango. E a diferença que ele tem em termos de DNA para os seres humanos é de 3% apenas. Ou seja, 97% do DNA do Homo sapiens, do seu marido, de você, da sua vizinha, se parece com o orangotango. Vocês têm similaridade, compatibilidade cromossômica, ok? Isso é de assustar. Sendo assim, a gente tem que olhar na nossa condição de macho e fêmea. Cada um tem o seu papel. Vamos olhar na condição de macho. O macho, ele tem, por natureza, a necessidade de procriar e ser o provedor. A fêmea tem, por natureza, a necessidade de cuidar da prole, ok? E cuidar do bem-estar
do ambiente em que essa prole está inserida. Todas essas programações, elas são programações da natureza, com o interesse único de manutenção da espécie. Então, por que que um adulto saudável é um adulto que pratica sexo? Porque isso, biologicamente, para ele, em idade adulta, ativa uma série de hormônios que facilitam a competitividade no trabalho. A serotonina que ativa é o hormônio da felicidade, ou seja, a atenção. Se você é um adulto sexualmente saudável, você vai estar mais atento ao seu entorno, ok? A mulher, ela tá muito mais calma, menos estressada, mais feminina, mais propensa a fazer o cuidado necessário que aquela prole precisa para gerar bons filhos no futuro, ou seja, ela está garantindo também a perpetuação da espécie. Mas muitos casais se perdem nesse processo. Uma pessoa que fala muito sobre isso, e ele aborda de uma maneira fantástica e hilária, é o pastor Cláudio Duarte, que eu gosto muito. E aquilo que ele fala jocosamente é nada mais do que o estudo da biologia, da natureza humana, de maneira brilhante. Homens e mulheres são diferentes. Porque eu não vou entrar em termos de escolha de gênero. Eu sou uma pessoa que, na própria biologia, a gente observa isso. Na natureza, a gente sabe que alguns personagens assumem papéis diferentes daquele que biologicamente ele nasceu condicionado a ser, ou seja, cromossomo XY e cromossomo XX. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: como espécie, nós somos seres programados para o sexo, porque o sexo tem como uma das funções não apenas perpetuar a espécie, mas nos trazer confiança, felicidade, amor próprio, competitividade e autoestima elevada. Por que que isso interessa no processo de imigração? Por que que isso interessa no adulto saudável? Porque se você tira da equação esse elemento fundamental, a sua vida, vai por água abaixo, querido. E a gente não pode se enganar. O sexo, ele não pode ser uma obrigação, porque se for uma obrigação, você não ativa a produção daqueles hormônios que são essenciais para que você atinja tudo isso que eu acabei de falar. Se você faz por obrigação, ao invés de você ter a serotonina agindo, a dopamina, o que vai acontecer? O contrário, você vai ter o hormônio do estresse, do cortisol, e aquilo vai gerar em você o oposto do esperado. Entendeu? Depois a gente vai falar sobre isso. E isso vale um curso a respeito de como eu enxergo a posição da mulher nos relacionamentos e por que eu acho que as coisas deveriam mudar. E isso ia fazer com que as pessoas fossem realmente muito, 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 muito mais felizes, ok? E existem também homens que numa sociedade como hoje, aqueles que têm uma hipófise, aqueles que têm um registro hormonal muito mais voltado para a situação de ser o provedor, de ser, vamos dizer, o macho alfa. Muitas vezes, quando eles se veem diante de uma mulher que assume um papel de provedora porque é assim necessário, eles deixam a sexualidade recolhida. E esse casal não funciona. Porque, infelizmente, por mais que a sociedade tenha mudado, a biologia, aquilo que comanda o nosso corpo, não se alterou. As mudanças fisiológicas, elas demoram milhares de anos para acontecer. Apesar da mudança social ser uma coisa talvez muito rápida, a gente tem uma geração aí para registro como sociedade muito recente. E essas interações amorosas mais recente ainda. Portanto, o comando central fica ainda com os hormônios. E por causa disso, muitos homens, quando não conseguem atender aquele papel que
de registro histórico lá da época dos primitivos, eles não conseguem se identificar com isso, eles deixam a sexualidade guardada na gaveta. Isso funciona? Também não. Eu estava tendo uma conversa com uns amigos esse final de semana sobre resultados na área de finanças. E eu dei como recomendação o seguinte: marido, tenha relações sexuais com a sua esposa de manhã, principalmente porque ele trabalha no mercado financeiro. Então, abriu a bolsa, ele vai estar operando totalmente empolgado, porque ele já liberou aquela energia do testosterona dele que estava contido. Ele vai se sentir poderoso, ele vai se encher de autoestima. Na cabeça dele, ele cumpriu aquele papel primário, ok? Que é o de propagação da espécie, aquele papel de macho alfa, e com isso ele vai ter muito mais autoconfiança e vai ter melhores resultados. Esposa, à noite, faça a mesma coisa com seu marido. Por quê? A mulher, ela tem os picos de estrogênio, ao contrário do que acontece com o homem, à noite. Porque durante o dia ela tá voltada para a acolhida, para o cuidado e tal, que é muito mais para as funções da fêmea, enquanto cuida da prole e da casa. E à noite é como se ela estivesse falando assim: já cumpri o meu dever, agora tá na hora de eu me divertir. Então o pico de estrogênio para ela é à noite. Por isso que eu vou falar aqui uma coisa que não é segredo para ninguém, muitas pessoas acordam de manhã com o homem em estado de alerta. Por quê? Um homem sexualmente saudável, ele vai acordar assim de manhã, porque ele não vai estar com cortisol lá em cima, o hormônio que vai estar predominante é o testosterona, e por causa disso, naturalmente o corpo dele vai dar essa resposta. Por quê? Porque quando tá cedo, de manhã, é a hora dele espalhar a semente. Ao longo do dia, o que ele tem que fazer? Caçar, proteger a casa. Ele não sabe se ele vai estar vivo no final do dia para poder fazer aquilo que ele quer fazer de manhã. Isso é a biologia mandando na nossa vida desde milhares de anos. E a mulher é o contrário. Ela fez tudo o que precisava para cuidar da prole. Quando chega de noite, ela não sabe se ela vai estar viva para poder fecundar no dia seguinte. Então é por isso que, sabe como é que funciona um casamento saudável? De manhã e de noite. Meu Deus, Priscila, como é que você vai querer que eu e o meu marido a gente tenha toda essa disposição? Sendo adultos saudáveis. Porque quando você regula os seus hormônios, a sua natureza, por aquilo que é da sua natureza e não por aquilo que está passando pela sua cabeça, a gente tem que fazer o contrário. E eu falo isso, gente, com muita certeza, porque faz parte da natureza humana comer, dormir, fazer as suas necessidades diárias para excretar aquilo que não lhe faz bem e ter prazer, porque é uma fonte de dispersão de determinados hormônios que são fundamentais para o seu bem-estar. E exercício físico, porque antigamente a gente fazia exercício físico sem querer, porque a vida era muito mais dura. Como você não faz exercício físico hoje, porque a vida está muito mais leve, você também precisa adicionar esse outro componente. Se você não faz, eu pergunto para você o seguinte: e a higiene? Então a gente tem que comer. Por quê? Porque o seu corpo precisa de energia. Você precisa dormir para que você consiga descansar e fazer com que as suas células renovem todo o trabalho que ela teve ao longo do dia. É onde acontece a nossa regeneração celular. Você precisa se higienizar para que você se limpe daquilo que é impuro e pode ser fonte de doença. Olha só, gente, tudo que eu tô dizendo diz respeito ao ser humano primário. Primário, ok? Então ele precisa comer, dormir, se higienizar, ok? Praticar atividades físicas, porque o corpo dele precisa
estar em constante movimento para que todos os membros consigam. É como se a gente tivesse sempre que trocar os óleos das engrenagens, ok? E relações sexuais de modo saudável, para que as hormonas que regulam esse sistema estejam operacionais. E aí, com isso bem, a gente consegue fazer bem todo o resto. Se isso aqui não tá bem, você come mal, você dorme mal, você não opera bem no seu trabalho, porque você não tá com o seu intelecto totalmente desenvolvido, você tá estressado. E a gente fala isso, as pessoas, que isso é besteira. Um casal feliz trabalha melhor. Um casal feliz socializa melhor. Um casal feliz faz menos refeições gordurosas e que tem mais elementos que provocam doenças coronárias. Sabe por quê? Porque eles usam a fonte primária de bem-estar ao invés de usar o alimento como uma maneira de secretar esses hormônios do bem-estar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô assim, um pouco. Eu não digo. Eu tô assim, um pouco jogando o conteúdo para vocês de uma maneira ainda, não digo desordenadamente, mas ainda sem seguir uma linha de raciocínio num sumário, porque esse é só uma introdução, é só assim, uma conversa de bar, vamos dizer assim, sobre as primeiras ideias que a gente vai lançar aqui e por que todas essas coisas são importantes. E por que é importante a gente falar isso também no processo de imigração? Quando a gente faz entrevista com os casais, é uma das coisas que eu tento perceber olhando para o casal, se aquilo dali está funcionando. Porque se essa engrenagem estiver ruim, pode ter certeza, quando chegar aqui e a gente estiver vivendo o estresse, a mudança, de repente o receio, a adaptação, esse pilar da sexualidade vai ficar comprometido. E ele faz com que as outras engrenagens também não funcionem. E isso também é uma causa de divórcio. Entendeu o que eu tô falando? Vocês pescaram? Então, quando você pensar, quero fazer uma mudança na minha vida, será que a minha sexualidade está em dia? Ok? Até o próximo vídeo.